Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você 1 Reis capítulo 17, né? Versos 5 e 6, que diz: Foi Elias conforme a palavra do Senhor e habitou em Querite, e os corvos lhe traziam pão durante o dia, ou melhor, carne durante o dia e pão à noite, e bebia do ribeiro. Passados os dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, gente? Isso aqui é a história de Elias, né? Quando ele vai habitar num lugar chamado Querite, né? E ali tinha uma água, né? Um riozinho. Só que Elias não tinha como comer. E aí, diz o texto que os corvos, as aves do céu, trazia carne e pão para Elias. Vamos lá, né? É importante a gente não idolatrar a letra, o papel, mas a gente se ater à mensagem. Então, muitos acabam idolatrando o papel, idolatrando, né, as frases, e às vezes entra por um caminho de erros. Por que eu estou falando isso para você? Porque aqui fala que os corvos alimentaram Elias. Agora, vamos lá. O corvo era um animal impuro. Outra coisa, o corvo, ele comia carne podre. Os corvos, ele comem resto de cadáveres, de pessoas, de animais. Então, o corvo é considerado por Deus um animal impuro, por assim dizer. Então, como é que é isso? Esses corvos, eles traziam carne podre para Elias? Como é que é essa história? Né? Vamos entender uma coisa. Os estudiosos, né, da palavra estão chegando à conclusão, ou chegaram à conclusão, que esses corvos não eram pássaros, também não eram anjos. Mas sim, queridos, árabes, é verdade. Árabes da descendência de Ismael, né, que habitavam ali e eram misericordiosos. Tanto é que o ribeiro, né, o riozinho secou, os árabes foram embora, e Elias também ficou sem comida. Mas, pastor, por que você vai dizer que eram árabes em vez de aves? Deus não pode fazer isso? Deus pode fazer qualquer coisa, irmão. Deus pode fazer até a mula falar, como você sabe. Mas existe um princípio de ação de Deus na nossa vida. É verdade. Deus sempre vai usar pessoas, gente, para nos abençoar, quando nós precisamos. A primeira opção de Deus é usar pessoas. E aqui, voltando aqui, né, essa palavra, para alguns, ela foi mal traduzida, porque a palavra para corvo é orevim, por assim dizer, orevim. A palavra para árabes é oraivim, quer dizer, só aumenta o Y no meio. Então, os tradutores, por isso que eu falei que você não tem que idolatrar a letra, porque a letra até mata. Você tem que se ater à mensagem para se aplicar na sua vida. Isso não muda nada do poder de Deus, da ação de Deus, do cuidado que Deus teve com Elias. Mas, na realidade, nas traduções, né? Porque do hebraico, orevim, corvo, oraivim, árabes. Só que o hebraico original não tem as vogais A, E, I, O, U. Não tem. Então, né, o O não tinha, o E não tinha, o I não tinha. E aí, o que acontece? Eles criaram uma coisa chamada sinal massorético, que são uns pontinhos que se coloca que dava o som de I e de E, das vogais que não existiam naquela época. Então, provavelmente, né, como não tinha as vogais, tinha a mesma pronúncia. O tradutor colocou corvo. Mas, na realidade, eu creio, até mesmo, pelo que a gente conhece de Deus, que eram árabes. A palavra para árabe, a palavra para corvo, é quase que a mesma coisa. E você vai encontrar muitos na Bíblia, árvores com nome trocado. Por quê? Por causa das traduções. E aí vamos para a mensagem. Deus sustentou Elias, sim.
Falava no coração dos árabes, e eles iam lá, levava pão para Elias de noite, levava carne durante o dia, mas eu entendo que eram pessoas, não corpos. Ah, pastor, você está mudando a palavra? Não, eu só estou explicando, né, em questão de traduções. Então, na hora de traduzir, alguém esqueceu, colocou lá, e todo mundo começou a acreditar que era passarinho, que era o corvo, e assim foi. E eu parto de um princípio. Deus, ele sempre vai usar gente para abençoar a gente. É verdade. Até porque nós vemos nos nossos tempos, né, as pessoas substituindo gente por animais. Tem gente substituindo cachorro por criança, substituindo família por animais. Os animais são muito legais. Eu tenho o meu cachorro aqui. Eu tenho um cachorro aqui, um caramelo aqui, que tá até ali. Ele fica do meu lado o tempo inteiro. Mas ele é um cachorro. Claro que eu não vou deixar ninguém chutar ele, eu não vou deixar ninguém maltratar ele, mas ele é um cachorro. Ele não substitui meus filhos. Ele não substitui uma pessoa. É verdade. Então Deus, ele parte desse princípio. Jamais Deus ia mandar o passarinho se tinha os árabes ali perto, que também é da geração de Abraão. É verdade. Os árabes também. É tudo na mesma panela, gente. Então, eu parto desse princípio. Hoje, né, o ser humano está substituindo animais por gente. E não pode. Até mesmo, né, nós temos essa história dos bebês aí agora, né? Os bebês de plástico, os bebês de silicone. E tem muita gente até amamentando. Porque é mais fácil lidar com bicho que com gente. Gente dá trabalho. Gente às vezes é chata, mas é gente. É igual a gente. A gente também é chato para os outros. Criança é difícil. Manter relacionamento não é fácil. Mas Deus estabeleceu assim. O cachorro não substitui. O pássaro não substitui ninguém. O boneco de plástico não substitui ninguém. A frieza das pessoas em relação às outras que não estão investindo em relacionamento, em vida. É verdade. Vida humana tem aí atrapalhado a vida do ser humano. E você vê gente depressiva, você vê gente sofrendo porque é necessário amizades, pessoas, família. Não substitui. Amém? O cachorro não é a sua família. O bicho não é a sua família. Não. Pelo contrário, ele não pode servir você, é você que serve a ele. Ele só preenche um buraco que às vezes está vazio. Amém? Então Deus abençoe você no nome de Jesus. Essa é a nossa mensagem de hoje. Provavelmente não eram os corvos que sustentavam Elias, sim os árabes, porque é a mesma palavra para os dois nomes. Amém? Sou o pastor Evito, Deus abençoe você, tenha pessoas do seu lado, cuide dos bichinhos, claro, né? Eu sou da roça e lá em casa a gente sempre cuidou de bicho e eu gosto de bicho, mas não substitui meus filhos, meus sobrinhos, não substitui gente perto de nós. E se Deus vai abençoar você, Ele vai usar gente, pessoas. Amém? Tempo de bênção para você, sou o pastor Vitor. Hoje, 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 5, você pode ler todo, é muito gostosa a história, né? Do Elias. E compartilhe os nossos vídeos, nos ajuda aí a pregar o evangelho do reino de Deus. Você nos ajuda quando você compartilha os nossos vídeos, quando você inscreve no canal, né? Nosso canal no YouTube é Cristo Reina Pregações, estamos no TikTok e também no Quai, sempre com uma palavra de Deus todos os dias. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Dá o joinha, dá o like, nos ajuda aí a pregar o evangelho do reino de Deus.